Desde os tempos do Brasil colônia, os governantes imaginavam transferir a capital para o interior, como forma de assegurar a ocupação do vasto território inexplorado. Isso foi motivo de muito debate, até que na primeira Constituição da República, em 1891, foi definido que essa nova capital deveria ser construída no Planalto Central. Mas somente após mais de meio século, a determinação deixou de ser um amontoado de letras sobre um pedaço de papel. Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek lançou um concurso para o projeto urbanístico de Brasília. 25 projetos foram inscritos. A proposta vencedora de Lúcio Costa agradou pelo conceito inovador de cidade horizontalizada, na contramão do que se praticava nas grandes cidades brasileiras. Propunha 2 eixos que se cruzavam, um monumental, para as obras públicas, outro residencial, baseado nas ideias das superquadras. Lúcio Costa apenas enviou o anteprojeto, simples em apresentação, alegando que não tinha pretensão de concorrer e se desculpando por não ser tão detalhista. Apesar da polêmica durante a classificação e da insatisfação dos concorrentes, venceu por unanimidade. O urbanista foi responsável pelo planejamento da capital e escolheu Oscar Niemeyer pelos projetos dos prédios e Burle Marx pelos jardins e terraços. A paisagem de Brasília é baseada em sua arquitetura, pois a natureza de sua topografia é um vasto planalto de cerrado de vegetação seca. Parte da monumentalidade da Praça dos Três Poderes se dá por esse amplo espaço aberto, com visão sem obstáculo. Vista do alto, Brasília ainda se assemelha à sua planta, em baixo relevo. Com as superquadras, a intenção de Lúcio Costa era criar bairros que favorecessem os laços locais. Entre as quadras, a única divisão seria uma área verde, sem cercas, com reserva de área para pequenos comércios locais, novamente pensando na criação dos laços comunitários em uma cidade que seria, ao mesmo tempo, densa e arborizada, moderna e provinciana. Brasília cresceu muito mais do que o imaginado, e a região metropolitana possui hoje pelo menos 5 vezes mais habitantes do que o planejado inicialmente. O modelo das superquadras acabou sendo posto de lado na continuidade na urbanização e surgiram cidades satélites, boa parte delas desordenadas. Brasília se tornou Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. De um simples esboço em lápis, o projeto do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, que derrotou outros 25 perante um júri internacional em 57, não era apenas o traçado de uma cidade voltada para a administração pública e que expressava a grandeza de uma vontade nacional, como determinava o edital do concurso. Ele sugeria uma nova concepção de vida, baseada no resgate de valores essenciais ao bem-estar coletivo. Uma cidade-parque em que homem e natureza convivessem de forma harmoniosa, em que os laços comunitários fossem fortalecidos. Uma capital arrojada e moderna, com um sistema viário inovador, pontuada por monumentos de forte impacto cívico e arquitetônico. A concepção do plano piloto nasceu do gesto de quem assinala uma cruz, um símbolo de conquista, de quem toma posse de um território. Adaptado à topografia local e ao escoamento das águas, um dos eixos dessa cruz, o norte-sul, seria arqueado e daria ao desenho final a noção de um pássaro, ou como diria mais tarde Lúcio Costa, a sugestão de uma libélula, uma borboleta, um arco e flecha. Entre os princípios básicos do projeto estão a setorização urbana por atividades determinadas e uma técnica rodoviária que elimina cruzamentos. A cidade gira em torno de 2 grandes troncos de circulação, o eixo monumental, que vai do leste a oeste, e o eixo rodoviário residencial, que vai de norte a sul e é cortado transversalmente pelas vias locais. Com exceção da área central, onde prevalecem edifícios mais altos e mais aglomerados, o plano piloto se caracteriza pela paisagem horizontalizada, pela predominância de espaços livres e pela grande amplitude visual.
São 4 escalas: a residencial, a monumental, a gregária e a bucólica. A escala residencial, construída ao longo do eixo rodoviário, traduz um conceito completamente novo de moradia, com superquadras e apartamentos cercados de verde, edifícios de gabarito baixo, suspensos sobre pilotis e unidades de vizinhança que estimulam a convivência, com seus comércios locais, praças, escolas e outros equipamentos comunitários. O espaço para casas geminadas ficou mais afastado do eixo central, na parte oeste. A escala monumental abriga, no eixo do mesmo nome, os centros de decisões políticas e administrativas do país e do Distrito Federal. Abriga também a arquitetura genial de Oscar Niemeyer, com suas curvas femininas e vãos audaciosos. A escala gregária, construída em torno da plataforma rodoviária no coração da cidade, inclui comércio, agências bancárias, consultórios, escritórios, hotéis e centros de diversões. A escala bucólica permeia e integra as outras 3 escalas, com extensas faixas gramadas, canteiros ornamentais, parques, áreas arborizadas e de lazer. Brasília é conhecida no mundo como uma cidade-parque, onde o verde e os amplos espaços livres estão integrados de forma harmoniosa ao dia a dia urbano, emoldurando e integrando todas as áreas no plano piloto. O projeto de Lúcio Costa, planejado para 500.000 habitantes, também previu, entre outras áreas, os setores culturais, o centro esportivo, a cidade universitária, o jardim botânico, o setor militar e os quartéis, as zonas destinadas à armazenagem e abastecimento, as garagens de viação urbana e as pequenas indústrias locais. Mas nem tudo saiu como previsto pelo urbanista. A nova capital acabou construída mais perto do Lago Paranoá, para evitar a ocupação indevida entre a Praça dos Três Poderes e a orla do lago. Os setores de habitação individual sul e norte, hoje transformadas em outras regiões administrativas, tiveram de ocupar a outra margem do lago. Com o crescimento da cidade, a área central teve de ser ampliada. Vieram assim os setores hospitalar, de rádio e televisão, de autarquias e a Praça dos Tribunais. Nas unidades de vizinhança, boa parte das interquadras ainda está vazia. Muitas áreas tiveram sua destinação original desvirtuada. A invasão de áreas públicas é um problema sério, assim como a pressão por estacionamento e o fluxo crescente de trânsito. A privatização da orla do Lago Paranoá e a multiplicação dos clubes esportivos comprometeram o acesso público às margens do lago. Mesmo assim, 50 anos depois, o espírito do plano piloto de Lúcio Costa continua bem vivo e considerado, desde 1987, como patrimônio cultural da humanidade, permanecendo como um presente para os brasileiros e para o mundo.